E aí, povo, beleza? Bem-vindos novamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de imigração novamente, só que mais em específico na questão de documentação. Então vamos abordar aí alguns pontos que são bem relevantes. Como eu tive que me organizar muito antes de vir para cá para não ter contratempo com documentação, isso vai ajudar vocês. E esse vídeo é focado no processo de contratação à distância, então é o Global Talent Stream ou Volet de Talent, né? Volet de Talent. Eu vou dividir em duas partes, senão vai ficar muito longo, que agora nós vamos falar sobre documentos pessoais e na próxima parte documentos escolares, que é bem importante. E prepara o bolso, que migrar não é barato. Bom, galera, questão de documentação pessoal. Primeiro de tudo, você precisa de um passaporte, né? E como eu falei, prepara o bolso, porque tirar o passaporte vai te gastar um dinheiro, principalmente se você tem vários membros da família para imigrar. Então, quanto mais pessoas, pior vai ser no bolso. Então, passaporte para todo mundo. Verifique a questão da validade e renove o quanto antes mesmo de partir. Então, por exemplo, se você vai ficar aqui 2 anos e o teu passaporte vai vencer no ano que vem, é bem recomendável que você já faça a renovação antes de partir. Senão você vai ser obrigado a ir no consulado e resolver tudo por lá. Tá? Então isso acaba gerando um transtorno a mais que não é exatamente necessário. Quem tem criança, principalmente criança pequena, ali 1, 2 anos ou até menos, tem que tomar cuidado que o passaporte ele costuma ter um prazo bem reduzido. Tá? Se eu não me engano, a criança recém-nascido vai ter um passaporte de 6 meses a 1 ano, e daí depois, quando renovar, vai para 2 anos, daí quando renovar vai para 4 ou 5 anos, daí sim o passaporte vai ter uma validade maior, conforme a criança vai adquirindo idade. E por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque o teu permis, a tua permissão de estada aqui vai estar vinculado à validade do teu passaporte. Então, eventualmente, os maiores vão vir aqui com 2 anos de permis e recém-nascido aí, ou um bebezinho de 1 ano vai vir com um passaporte e um permis de 6 meses, né? Então, daí você vai ter que renovar tudo aqui, isso é uma coisa inevitável. Então, quem tem criança pequena já se prepara porque vai ter dor de cabeça nesse sentido. E é tudo no consulado mais próximo, que no meu caso aqui fica a 400 km de distância em Montreal. Certidões de nascimento. O que eu recomendo é que você tire 2 vias da certidão de nascimento. Uma delas você vai ter que utilizar ela de alguma forma aqui se você for pedir a residência, mas o bom da segunda via é que se extraviar a primeira, você não tem dor de cabeça para conseguir uma segunda. Uma coisa que acontece muito aqui é trafegar documentos pelos correios, pelo Post Canada, e é muito provável que haja alguma perda de documento, então isso é um risco muito alto, né? Como se diz em aviação, quem tem 2 motores tem um e quem tem um não tem nada. Então é melhor você pecar pelo excesso, até porque uma certidão de nascimento não custa muito caro. O problema é que, eventualmente, a certidão de nascimento, principalmente do pessoal mais antigo, que nasceu há muitos anos atrás, etc., vai ser meio difícil identificar o cartório, ou às vezes o cartório até não existe mais. Então tem que correr atrás para agilizar isso tudo com antecedência. E, novamente, vai dinheiro. Um detalhe do caso da certidão de nascimento das mulheres que vêm casada para cá é que as novas certidões agora veio com uma observação escrita nota de casamento. Isso é importante para quem, por exemplo, faz mudança de sobrenome, etc. E ali justifica por que a pessoa tem ou não o sobrenome do marido. Se bem que aqui no Quebec eles não ligam muito para esse negócio de casamento. Existe uma certa aversão ao casamento católico tradicional. Terceiro documento, certidão de casamento ou união estável. Esse é o documento que você mais vai usar aqui, que vem do Brasil. E novamente, 2 vias. O pacto antinupcial, que é muito importante no Brasil,
não necessariamente é importante aqui, nunca foi pedido para mim pelo menos, mas a certidão de casamento já. Principalmente para conseguir a carteirinha de saúde da RAMQ, que é a Régie d'Assurance Maladie do Quebec, e que esse eu vou contar num capítulo à parte, que foi realmente estressante pra caramba essa questão de documentação para RAMQ, mesmo tendo tudo original, tudo atualizado. Confere aí nos próximos capítulos, vocês já vão entender por quê. Já avisei que vai dar merda isso. RG. O RG aqui no Canadá e no Quebec não tem validade nenhuma, mas se você for precisar fazer qualquer tipo de renovação de documentação ou até mesmo votar aqui no Quebec, o RG é o teu documento oficial do Brasil que comprova a sua origem brasileira. Então isso é um documento a mais, traga ele atualizado. No Brasil, por exemplo, o RG ele é válido no Mercosul, mas só se ele estiver dentro de um prazo de 10 anos. É muito normal no Brasil você tirar o teu RG e nunca mais renovar. E daí quando você precisa, para você renovar ele, é outro parto. Por quê? Porque está tendo muita dificuldade com questão de recursos da Polícia Civil, que é quem faz, né? É o Instituto de Identificação que faz isso. Então tem que tomar cuidado com esse quarto documento que pode ter dor de cabeça por questões da validade, principalmente se você estiver fora do país. CPF e CNPJ. Uma coisa que é mais importante da questão do CPF e CNPJ é ter tudo regularizado na Receita. Uma coisa bem interessante que foi durante o meu processo para vir para cá, os advogados que estavam cuidando do meu processo pediram uma cópia da minha declaração de imposto de renda completa. Então, se você tem alguma pendência, algum processo nas costas, etc., aquilo já vai ser um instrumento para te barrar antes mesmo de sair do país. Então, toma muito cuidado, esteja tudo regular, tá? Não tenha nenhuma pendência. No caso de CNPJ, tenha em mãos o tal do CMS, que ele é disponibilizado pela Previdência Social, onde você tira um extrato do INSS, de todas as contribuições que você fez. Isso vai ser relevante lá no futuro, quando de repente você pedir a residência permanente e até mesmo a cidadania, que existe uma questão aqui, uma relação, um acordo entre o Canadá e o Brasil, em que você pode considerar teu tempo de contribuição no Brasil para cá, é feita a conversão. Principalmente para quem tem empresa, toma muito cuidado com a questão do contrato social. Eu mesmo já tive um problema no Brasil, de uma questão legal da empresa que eu tinha, que eu era prestador de serviço. Eu tive que quitar todas as dívidas antes de sair, porque senão ia acontecer do meu nome ficar com alguma observação lá na Receita Federal, e isso poderia ser um problema sério para a imigração. Extratos bancários. A questão dos extratos bancários ela é relevante para o aplicante principal, somente. Por quê? Porque eles precisam verificar se você realmente estava empregado no Brasil, se você tinha uma condição econômica estável, para não vir para cá com uma mão na frente e outra atrás. Existe um tipo de extrato detalhado que todo banco emite, pode ser por carta ou por PDF online, que tem todo o teu histórico de aplicações, rendimentos, etc., de um determinado período que você peça. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha um internet banking lá do meu banco, fui lá e escolhi a opção extrato detalhado, determinei o período, 5 anos, e ele trouxe toda a minha vida detalhada, com muito mais detalhes que aquele extrato do banco, e isso foi muito importante para o processo de imigração, porque daí eles batem a tua declaração do extrato bancário com o imposto de renda para ver se é condizente. E eles estão acostumados com o formato do imposto de renda do Brasil para verificar se não há nenhum tipo de fraude. Isso é só uma documentação extra que pode te ajudar antes de vir para cá. Extrato do banco, aquele amarelinho que você tira no caixa automático, esquece, aquilo não vale. Declaração das empresas de onde você trabalhou, não só de você, de todos da família que tenham como comprovar alguma experiência de trabalho. Isso vai ser muito válido aqui, caso, por exemplo, o aplicante principal esteja trabalhando lá com um contrato fechado, com um permis fechado com a empresa X, mas
alguém da família, esposa, filho de maior idade, etc., possa trabalhar, que daí vem com o Open Work Permit, que é o permite de trabalho aberto. Só que daí, eventualmente, vai ter que comprovar que você realmente trabalhou com tal domínio de formação, domínio de negócio, né? Comprovar tempo de experiência. Eventualmente eles podem pedir contra-cheques. Pelo menos no meu caso não foi necessário. Pode acontecer. E daí uma coisa bem interessante é que carteira de trabalho não tem nenhuma validade aqui. Quando for emitido essa declaração de trabalhos realizados, tem que constar o carimbo e a assinatura do responsável da empresa da onde você trabalhou. Então isso foi bem oneroso para mim, porque eu tive que ir atrás de todas as empresas, explicar o processo de imigração e etc. Mas felizmente todas as empresas foram muito bem, digamos assim, abertas a fazer essa documentação para mim, que obviamente vai carimbo e assinatura da empresa. Então ela tem que ter função que você exercia, o nome do cargo, as datas de entrada e saída que você teve, atividades realizadas propriamente dita, salário e, como eu falei, assinado, papel timbrado, carimbo e etc. Tá? Original, não pode ser cópia. Carteira de vacinação. Aí tem uma observação. As vacinações no Brasil são muito mais, como é que eu posso dizer, amplas do que aqui. A gente toma mais vacina no Brasil do que aqui, mas elas são muito parecidas. Então, se você trouxer as carteirinhas de vacinação atualizadas, vai ajudar muito para não ter que chegar aqui e tomar uma outra vacina que você já tomou no Brasil. Tá? Via de regra, pelo menos em Curitiba era assim, você ia no postinho de saúde, pedia lá o histórico das suas vacinações, eles te davam o histórico e você trazia. Não precisa trazer tradução juramentada, nada, é só uma forma de mostrar que você já foi vacinado para aquela determinada vacina. Título de eleitor. Todos precisam estar com os títulos de eleitor regularizados. Então verifique essa situação antes mesmo de partir, até porque você não consegue o passaporte se o título tiver algum problema. Aqui daí você vai poder votar no Brasil para presidente, se você estiver morando aqui, mas também é o caso que você pode justificar por qualquer tipo de restrição. E a justificativa é tudo feito pela internet e tem um prazo, sei lá, de uns 60 dias ou 90 dias depois da eleição para você justificar. Eu, para as eleições do ano passado, 2018, eu justifiquei os dois turnos, né, online, recebi o parecer logo na sequência e tá tudo certo. Não precisei votar, mas o título de eleitor tem que estar regularizado. Declaração de antecedentes criminais no Brasil. Isso é necessário para o aplicante principal somente e você faz isso no site da Polícia Federal. É tudo online. Você entra lá, paga a DARF, eles já emitem para você e você manda esse documento escaneado para os advogados daqui. De preferência, esse documento tem que vir com a tradução juramentada também, escaneada para vir para cá, para eles realmente terem certeza que você não tem nenhuma pendência com a Polícia Federal do Brasil. Certificado de testes de idioma, traga os originais se você tiver algum, IELTS, TCFQ, TCF, TEF, PQP, não interessa, traga todos, original. Até porque para conseguir uma segunda via eles vão te mandar lá para tua casa. E tem um custo, né? Não é barato, não é simplesmente eu quero uma segunda via, manda para lá. CNH. Todo mundo que for habilitado precisa ver 2 pontos muito importantes na CNH. Primeiro, data de validade. Se você sabe que vai ficar aqui 2 anos e a tua carteira vai vencer em 1 ano, traga ela renovada, traga ela em dia, para você não passar aperto, né? E diga-se de passagem, passar aperto com relação à renovação da CNH do Brasil ou até mesmo para a obtenção da CNH aqui do Quebec, né? Da habilitação do Quebec. Isso eu vou explicar num outro momento. Quando você vem com a tua CNH atualizada, então por exemplo, antes de vir para cá, 3 meses antes, 4, eu já mandei renovar, já chegou em casa 10 dias depois, atualizadinha, bonitinha, eu já
pedir a permissão internacional de direção, que junto com a CNH eu não sou obrigado a tirar a carteira de habilitação aqui do Quebec. Então é uma dor de cabeça menos aqui no Quebec para ter que chegar aqui e até 6 meses ter que fazer a CNH local. Não, eu já vim prevendo que eu não queria fazer isso. E uma dica que eu dou é assim, cada situação de imigrante aqui tem uma situação diferente para habilitação. No nosso caso, meu e da Cris, como nós somos não residentes, se você entrar no site da SAC, vai ter todas as informações que você precisa com relação a isso. Não estou inventando nada, tá? O problema é que assim, às vezes a pessoa vem mal informada achando que chegando aqui tem que tirar a carteira. Não tem. Depende do caso. Bom, e com relação, para finalizar, né, o que precisa traduzir, fazer a tal da tradução juramentada, né? Primeiro que você tem que pegar um tradutor que seja reconhecido, ele é equivalente a um notário. Aquilo que tiver em inglês não precisa de tradução. O Canadá é um país que aceita os 2 idiomas, tanto, mesmo no Quebec, inglês e francês são aceitos. Como os documentos são cobrados por laudas, o valor de uma tradução juramentada feita por um tradutor do Brasil não vai variar muito, tá? É meio tabelado isso. Então não se iluda com preços mágicos. Se precisar de tradução aqui no Canadá, você vai ter várias pessoas aqui que conhecem vários tradutores em várias províncias, eles vão fazer para você. Só que a diferença é que ele vai te cobrar em dólar e efetivamente isso vai te custar um pouco a mais do que se você estivesse no Brasil. Primeiro, procure um tradutor que esteja cadastrado junto comercial, por exemplo, né? Ele vai ser reconhecido para algumas situações aqui no Quebec, para outras não. Basicamente você traduz certidão de nascimento de todos, certidão de casamento e antecedentes criminais. A certidão de casamento eu vou dar uma dica mais adiante por que de repente ela não é necessária traduzir, mas no nosso caso foi. Primeiro que eu precisava startar meu processo do Brasil, então estando no Brasil, eu poderia até contactar um tradutor aqui do Canadá e esperar que ele me mandasse o documento para o Brasil. Ia perder muito tempo. Então eu fiz uma tradução lá, aí cheguei aqui no Quebec e eu precisei fazer uma nova tradução porque a Régie d'assurance maladie do Quebec, que é o seguro-saúde, né, a saúde do Quebec, exigiu que fosse de um tradutor local. Então, nesse caso, você vai acabar pagando 2 vezes. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou meio longo, obviamente, mas é necessário. E na próxima parte eu vou abordar a questão de formação escolar, que tem bastante detalhes para você correr atrás. E não esquece daquele pacote youtubístico, né, básico, né? De deixar o like aí, compartilhar para alguém que você saiba que esteja vindo para cá ou que tem interesse de vir para cá. E qualquer coisa põe nos comentários aí que a gente vai trocando umas figurinhas, beleza? Até mais, galera!